Fala torcedor azulino, fala torcedor azulina. E obviamente os secadores, os curiosos que também estão clicando nesse vídeo. Tudo bom com vocês? Agradeço desde já seu clique, a sua audiência. É muito importante para mim cada clique, cada view, cada inscrição para o prosseguimento desse projeto. Então, já de antemão, se você gosta do conteúdo, você, por favor, compartilhe, você divulgue, indique para amigos que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo, esse conteúdo novo, tentando aqui dar uma inovada, uma mudada no jornalismo alagoano, nesse modo de consumir o jornalismo alagoano. E hoje é dia de CSA contra a América de Natal. Partida muito interessante. Vamos falar de muita coisa, tem muita informação no vídeo. O CSA teve uma semana com muitas informações, com muitos acontecimentos. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível aqui nesse vídeo, tentando emitir minha opinião também de maneira objetiva, senão vai ficar muito grande, porque realmente deu uma página cheia e eu apertando as informações aqui para a gente falar muito sobre CSA e América de Natal. Primeiro de tudo, vamos conhecer a equipe visitante, a equipe do América. Bom, o que falar da equipe do América? A equipe do América tem bons jogadores, bons nomes interessantes, bons atletas, jogadores que desempenham individualmente bom futebol, mas o coletivo não funciona tão bem. As peças ainda não têm uma engrenagem bem construída. O time do América não é um time que joga um futebol muito redondo, um futebol muito padronizado. Até por isso, a gente tem que citar a colocação do América, que é a 19ª colocação da Série C. Ou seja, tá na zona de rebaixamento, tá para cair para a quarta divisão. E os números do América são 9 jogos, apenas 2 vitórias, 3 empates e o restante são 4 derrotas. São apenas 9 pontos o time do América. O time que começou bem mal. Nas últimas rodadas, nas últimas 5 rodadas, tem tentado melhorar o seu futebol, tentado criar alternativas, a gente já vai falar disso. Mas é um time que tá demorando a engatar, tá demorando a começar a ter uma sequência positiva para sair dessa luta aí, sair dessa zona de rebaixamento. Então, assim, é uma equipe com bons nomes, a gente vai citar já alguns, mas coletivamente não funciona. Tanto que tem várias fragilidades. Eu vou começar a citar aqui. O time do América é muito pragmático atacando. É um time que é muito volume de jogo pelas laterais, é uma exploração absurda pela lateral. O seu meio-campo não participa muito do jogo. É um meio-campo quase que nulo. Se as pessoas forem pegar os últimos gols, os últimos lances de perigo, os mapas de calor do time, vão ver que a lateral é sempre muito mais buscada do que o jogo pelo meio. E até mesmo o jogo pelo meio defensivo, porque a cabeça de área da defesa do América de Natal é muito exposta. É impressionante o quão aberta, quão não tem proteção a cabeça de área do América de Natal. Se vocês forem assistir os jogos, a segunda bola sempre é do adversário. É muito fácil infiltrar a defesa do América de Natal pelo meio. Então, assim, é um time muito fragilizado na defesa, um time que tem alternativas muito batidas para atacar. Geralmente o volume de ofensivo, quando se torna grande, é de bolas aéreas, é de bolas pela lateral, são de cruzamentos. Então, assim, é uma equipe que não traz muitas novidades, não traz um padrão de jogo muito inteligente. Até tenta, dentro da sua alimentação, trazer alternativas ao seu jogo limitado, como algumas jogadas ensaiadas. Fez um gol muito interessante de jogada ensaiada na última vitória com o Rafinha. Inclusive um baita de uma cabeçada bem dada do atleta Rafinha, que a gente já vai falar dele. Mas assim, é um time que não tem muita organização ofensiva e tem problemas sérios na defesa. Individualmente, como eu falei, tem bons nomes. A gente vai trazer aqui o Wallace Pernambucano. É um bom nome, um jogador que já é um jogador histórico, assim, uma referência lá na América, um bom centroavante. É um cara um pouco mais pesado, mais parrudão, mas que é muito perigoso dentro da área. Tem um Rafinha, que pra mim é o principal nome do ataque do América de Natal. Já fez 2 gols. É um cara que tava no Vitória. Foi dispensado e foi pro América de Natal. Se você
ver o Rafinha de 2022 para 2023, você vai notar uma grande diferença. Ele na Série C, pelo Vitória, jogou muitíssimo bem, tanto que os torcedores, com a saída dele, não tiveram uma reação negativa. Muitos agradeceram pelo serviço prestado por ele no acesso e desejaram boa sorte. Não foi aquela chuva de agradecimentos porque o Rafinha saiu do Vitória. E aparenta que na Série C ele é um jogador muito diferente do que na Série B. É um cara muito mais adaptado à competição. Tanto que chegou o América de Natal impactando. Por um pouco tempo já é o artilheiro da equipe, já é a principal peça ofensiva do time. É um cara que joga pela ponta esquerda e hoje o USA provavelmente vai ter um lateral novo, entre aspas, mas que não vinha jogando, que é o Celcinho. Então assim vai ser um embate bem interessante. No mais, tem uma novidade na lateral, que é o João Lucas, que é ex-Avaí e ex-Cruzeiro, muito bom na parte ofensiva do campo, um cara que tem um bom aproveitamento de cruzamentos, um cara muito ofensivo, tem seus problemas defensivos. O titular, que é o Luiz Paulo, que é ex-CRB, ex-Volta Redonda, que era também um cara do volume ofensivo do time, era um cara que ajudava muito nas criações de jogadas, está fora. E aí o João Lucas entra, que é uma substituição. Eu acho que é a única posição que o América tem de dois jogadores que estão no mesmo nível, então que não altera muito. O João Lucas é uma boa alternativa para jogar hoje. E tem o Gilvan, que é muito conhecido aqui, né, da gente aqui do futebol lagoano, porque acabou de sair do CRB, passou 1 ano e meio, quase 2 anos no Clube de Regatas Brasil. Fez gol em final da Lagoana ano passado. Não correspondeu às expectativas aqui, porque quando chegou era um cara que vinha de 2 acessos consecutivos, um com o Atlético Goianiense, um com o Botafogo. Não jogou nesse nível que o torcedor esperava. E oscilou muito, bons momentos, maus momentos, aqui pelo CRB. E chegou lá no América com um impacto positivo. Se firmou como titular absoluto e se transformou numa arma ofensiva. Já tem gol de cabeça e nos últimos jogos tem sido um dos caras principais que o clube busca nas bolas paradas, tanto escanteio como falta, para essa finalização de cabeça. Inclusive no último jogo que o América perde por confiança, ele fez 2 gols anulados. Quer dizer, ele fez um gol anulado de cabeça e participou de outro gol anulado na bola aérea. Não foi de cabeça, mas foi também numa bola parada cruzada. Então, assim, é um cara que, para o nível do América, é o melhor zagueiro hoje e se tornou também uma arma ofensiva. No mais, o América tem nomes conhecidos, mas que não vem bem. A gente pode citar aqui o Luiz Paulo, como eu falei, que está machucado. O Álvaro, que veio do Ceará, ainda está começando a jogar. Não é uma peça que está impactando ainda no América, mas já é uma opção no banco para esse jogo. O Norberto, que é conhecido do torcedor azulino, não joga hoje, está machucado, mas seria uma baita adição ao time do América, porque inclusive eu esqueci de citar, a lateral direita do América tem um problema sério defensivo, seríssimo mesmo. O quão os times criam pela lateral direita do América é impressionante. É um bom caminho hoje para o CSA explorar. E por último, o Everton Senna, que também não é titular lá no América, mas que é conhecido aqui do futebol da gente, porque também passou pelo CRB, no momento que o CRB estava não tão bem. Jogou pelo Vitória recentemente. Foi dupla do Anderson Conceição, que hoje está no CRB, quando eles tiveram as suas passagens, no caso do Anderson Conceição a primeira e do Everton Senna a única. Então assim, o resto do elenco do América é muito limitado. O meio campo nem se fala, o meio campo do América é um setor preocupante do time. Lateral direita fraquíssimo, um bom goleiro, porém um ataque muito pragmático que alça muitas bolas na área e depende um pouco às vezes da individualidade do Rafinha. Beleza, esse é o time do América. E uma curiosidade, para quem não sabe, para quem deixou passar batido essa informação, o América é um dos primeiros clubes SAF do Nordeste. Inclusive já tem a sua SAF constituída. Tem algumas notícias aqui que eu vou deixar aqui do lado. Tudo se encontra no GE. E a promessa da SAF lá no Rio Grande do Norte, no Clube do América, é de 174 milhões nos próximos 5 anos. Isso aí, se você for dividir igualmente, eu não sei como são os moldes desse contrato com a SAF, se vão ser aportes iguais todos os anos, não faço ideia, não estudei esse assunto, mas se a gente dividir esse aporte de 174 milhões de reais durante esses 5 anos, são 34,8 milhões de reais por ano. É um baita
de baita investimento para qualquer clube aqui no Nordeste. E, obviamente, o torcedor, eu acho que está se acostumando com essa ideia de SAF aqui no futebol brasileiro, também tem que entender uma coisa. Quando saem esses valores, muita gente acha, porra, 170, eita, 174 milhões, mas 34 milhões e 800 para gastar no futebol durante o ano. Calma, não é assim. Você não vai, o América nos próximos 5 anos não vai ter um elenco de 34 milhões todos os anos. Não vai ter. Isso aí eu li que essa promessa financeira não é só para investir no futebol no campo. É também estrutura física, é profissionalização do clube, da base. Então, o impacto que. Perdão, o impacto que esse dinheiro vai ter no América é geral. Mas, nessas notícias também tem aí aquela famosa, que nem sempre é verdade, porque os dirigentes gostam muito de aumentar as coisas para empolgar a torcida, até porque provavelmente passou por processo de votação e eles precisam desse apoio para a SAF ser protocolada, dizendo que ia ser o maior orçamento do Nordeste. Vamos aguardar. Primeiro de tudo, ter que sair desse buraco que é o Z4 da Série C. Beleza? E agora vamos falar do CSA, que rolou muita coisa do CSA essa semana. Inclusive, eu já vou introduzir aqui no canal um quadro novo que eu pretendo fazer individualmente daqui a um tempo, quando as contratações dos clubes aqui de Alagoas começarem a ser mais constantes, que é o contratação ou reforço. E a gente chega nessa parte, beleza? CSA, notícias do CSA. O CSA tá cheio de desfalque para essa partida. Cheio de desfalque. Tem 4 desfalques. Na verdade, assim, tem 4 dúvidas e 2 desfalques certos. Então pode chegar a 4 desfalques na partida de logo mais. A gente tem que esperar para ver quem foi relacionado. Vamos lá, vamos essa lista de desfalques do CSA. O Everton Silva sentiu dores na lombar, então pode ser que fique fora. O Iago Henrique, o volante, sentiu uma pancada no joelho que gerou um incômodo, também pode ficar fora. Ambos mais por precaução do que por algo mais concreto. O Iago Henrique, então, nem se fala porque o Iago convive muito com lesões, então é compreensível que ele fique de fora por precaução. Mas tem 2 desfalques certos, como eu falei. Iago Teles fora por suspensão e o Paulo César, não é isso? Eu acho que eu tô confundindo, é isso mesmo, com um problema no adutor da coxa. O Paulo César, a torcida do CSA até tá dando graças a Deus, um agradecimento por conta da falha recente dele, naquele gol que o CSA tomou do Aparecidense, mas vinha sendo titular e se machuca. Bom pro Cabo, que tem menos dor de cabeça na hora de mexer no time, que ele provavelmente vai mexer demais. E agora a gente vai. Porque já a gente fala, na verdade, do Cabo. Beleza? Porque, continuando falando de jogador. Caraca, o meu nariz hoje tá foda, meu irmão. Esse tempo aqui de Maceió, meu amigo, tá complicado. Inclusive, quem for pro show, os shows de Jaraguá hoje, viu? Levem seu guarda-chuva, sua capa de chuva, porque vai tá pesado. Enfim. Vamos à contratação ou reforço. Vamos para esse início, esse embrião do quadro que eu quero fazer. Com essa primeira contratação da janela de transferências dos times aqui de Maceió, que é o Maciel. O Maciel, que é um meio-campista, tem 28 anos. O último clube dele foi o Caxias. Vamos lá, Maciel. Como é que eu posso falar? Eu não vou dar a ficha. Eu vou dar a ficha técnica logo dele, né? Já falei que ele é meio campista, ele tem característica mais de camisa 8, que é uma posição carente do CSA, porque pra mim o CSA tem posições carentes em todas, ali no meio campo, primeiro volante, segundo volante, camisa 10, é um meio campo muito escasso o time do CSA, mas é um cara que tem um currículo muito bom, se a gente for pegar assim a média do futebol brasileiro, só passou por time grande, foi formado na base do Corinthians, passou por Cruzeiro, Ponte Preta, Vitória, Juventude, Náutico e o Remo, e por último no Caxias. Aí o Caxias não é um clube grande, mas uma carreira que demorou até vir para um mercado mais alternativo de segunda divisão ou terceira divisão. Mas vamos lá. Vamos primeiro falar de como joga o Maciel. Como eu falei, o Maciel é um cara que é mais camisa 8. Ele é um cara que tem um bom passe. Ele tem eu acho que a principal característica do Maciel é essa. Um bom passe. Ele é um camisa 8 que pensa mais o jogo. É um cara mais de cadência. Porém, o Maciel tem um lado negativo, que é a falta de vigor físico, a falta de
de velocidade, ele não é um cara tão rápido, ágil, não é um cara tão veloz. Para uma posição de meio campo isso é importante porque você está constantemente apoiando o ataque, tendo que recompor, assim como os laterais também. Atacante, a gente fala que tem um sprint e corridas mais curtas, né? Mas meio campista e lateral tem que correr pra caramba. Isso é um lado negativo do Marcial, não é um cara tão vigoroso fisicamente, mas é um cara que tecnicamente vai ajudar demais. Pretende-se que ele ajude demais nessa construção do CSA, que tem um problema seríssimo, que é essa construção, essa criação. Como eu sempre falei, o Thomas Baixo fica muito sobrecarregado, até porque ele é um camisa 8 de origem que joga de 10 no CSA. Então você hoje tendo dois camisas 8, dois caras mais para pensar a bola, para trabalhar a bola no meio, é uma vantagem para o CSA, o Marcel e o Thomas Bastos. Então assim, espera-se que a contratação do Marcel seja para esse complemento no meio campo. Porém, nem tudo são flores. Isso aí eu tô falando da expectativa do Marcial em campo no melhor possível. Os últimos 2 anos do Marcial não foram tão bons. Ele, 2 anos atrás, tava nos últimos 2 anos, na verdade, passou por Remo e Náutico. No Remo, fracassou entre aspas. Foi um termo muito usado quando eu pesquisei a temporada do Remo e tal. Porque o Remo não montou um elenco para subir da Série C para B, com o Rodrigo Pipão, com o Marcel e outros atletas, e não conseguiu. E aí lá no Pará foi tratado como fracasso essa temporada do Remo, e ele estava bem abaixo, tanto que foi dispensado pelo clube, não foi procurado para renovação nem nada. No Náutico, também não foi muito bem, sofreu um problema de joelho, que o tirou do final da temporada. Inclusive, ele continuou tratando o joelho no Náutico no início da temporada até ir pro Caxias. Tanto que gerou um burburinho, uma irritação dos torcedores que achou que o Marcel já ia sair e ele continuou usando as instalações do Náutico para se tratar. Então, assim, teve 2 temporadas abaixo, foi para um mercado menor, que foi o Caxias, que é finalista desse ano que foi finalista desse ano do Gauchão. Enfrentou o Grêmio, eliminou o Internacional no Beira-Rio nos pênaltis. O Marcel foi titular por boa parte dessa campanha. Na reta final, nas finais, não jogou e se envolveu na polêmica. O Marcel foi o cara que brigou com o Alan Patrick, que trocou socos, inclusive acertou os socos no Alan Patrick, naquela confusão que teve na semifinal do Gaúcho. Após o último pênalti, eu acho que foi o Wesley Pombo que botou a mão na orelha provocando a torcida do Internacional. E os jogadores do Internacional ficaram revoltados e aconteceu essa confusão. E o Marcel foi um dos protagonistas. Mas na Série D vinha jogando como titular no Caxias, vinha ele tá com ritmo de jogo, ele tá atuando, isso é bom. Eu acho que o CSA precisa trazer uns caras que tem mais capacidade técnica e física. Eu acho que o Marcial é um cara que é uma dúvida por conta desse histórico recente. Por que eu falo isso? Porque o Marcel teve bons momentos, sendo uma peça útil ali no Corinthians, um cara que tinha uma visão de ter um potencial maior de futebol, porque inclusive o Cruzeiro acreditou nisso. O Marcel inicia a carreira sendo campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2015, como o principal jogador do Corinthians. Sabe quem é desse mesmo time, dessa mesma geração? Guilherme Aranda e o Michael, que hoje estão no Corinthians. São 2 caras que tiveram carreira internacional, são 2 caras que são campeões brasileiros, são titulares nos clubes que atuam. O Michael é muito querido pela torcida do Corinthians, o Aranda é querido pela torcida do Atlético Mineiro e do Corinthians. Então, assim, era um cara que se esperava muito, que demonstrou ter muita capacidade técnica quando jovem, mas não se adaptou a esse futebol profissional. Então, assim, quando eu fiz deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Não, falei tudo sobre o Marcelo. Então, quando eu montei esse quadro, contratação e reforço, qual a intenção dele? É mostrar ao torcedor a realidade dessa peça. Se ela vai ser um cara que vai agregar em campo, que vai ser útil ao seu time, ou se ele vai ser um cara que só vai inflar o elenco. Então, se ele é uma contratação, ele vai inflar o elenco. Se ele é um reforço, ele só vai estar ali compondo o elenco. Então, assim, o Marcel é muito difícil a gente cravar se vai ser uma contratação ou um reforço. Por quê? Capacidade técnica ele até tem. E além da capacidade técnica, ele também encaixa com a necessidade do CSA, que é ajudar nessa construção,
manter mais a posse de bola. O time do CSA precisa valorizar mais a bola. No meio-campo, o Thomas Bastos precisa de alguém com essa característica para ajudar ele na construção, para tirar um pouco dessa sobrecarga que tem nas costas do Thomas Bastos, que só ele é o cara que é cobrado pela criação do clube. Então, assim, tem características para dar certo, para ajudar o CSA. Porém, o histórico recente dele mostra que nem sempre ele rende nos clubes que passa. Teve um problema de joelho no Náutico, então gera uma dúvida. Eu não consigo cravar aqui se o Marcel vai ser um reforço ou uma contratação. A gente espera que ele potencialize sua parte técnica e ajude o CSA em campo. E seja um cara que venha para agregar, mas não se pode cravar isso. Beleza? Vamos falar do jogo de hoje, porque Marcelo Cabo chegou. O Marcelo Cabo teve vários dias para trabalhar. O Cabo, pelo que foi noticiado durante a semana, vai trazer a sua escalação predileta, o 4-2-3-1. É a escalação que ele usa em todos os times que ele passa. Não vai abrir mão da referência de um atacante alto, um atacante de posição física, que ele também gosta muito. Então, Marcelo Cabo já chegou mudando o esquema do CSA, já mudando a cara do CSA, já vai botar a sua cara nesse time. Até porque não sobrou muita coisa para se aproveitar do trabalho do Bergantin. Porém, o Cabo, na escalação que saiu, fez uma alteração ali que eu achei arriscada. E a gente vai comentar disso agora. Porque o CSA, como eu falei, vai entrar no 4-2-3-1. E aí, a provável escalação fica uma linha mexida de defesa. Dalberson mantido. Lateral direita, Celcinho volta. Celcinho volta tem duas explicações. Uma irregularidade dos laterais direitos que vinham jogando. E eu acho que é a mais óbvia possível, que é um cara de confiança pra caramba do Cabo. Porque o Cabo treinou e o Celcinho foi muito bem com ele na primeira passagem dos dois pelo CSA. O Cabo levou ele pro CRB. E agora o Cabo tá trabalhando com ele de novo no CSA. Então, é um cara muito de confiança do treinador. Eu acho que ia ser até óbvio que com o tempo o Celcinho voltasse a ganhar essa vaga de titular, essa condição de presença entre os 11 titulares do CSA. Eu acho que o CSA ganha com um cara que tem bons cruzamentos, tem uma boa bola parada, mas tem que ver como é que vai ficar essa questão defensiva, porque é um jogador que tá voltando. Beleza? E aí, o resto da linha defensiva com Ednei, que também volta, Rafael Forte e Hernandes. Hernandes pode voltar, mas ainda é uma das partes da escalação que tem dúvida. Pode ser que o Juan jogue, enfim. Mas eu acho que ele vai de Hernandes, que é um cara mais experiente, um cara mais rodado, calejado. Ele vai querer fazer uma partida mais segura. Beleza? Meio campo. Dois volantes, Cedric e Moisés Ribeiro. Moisés Ribeiro segurando mais, Cedric sendo um cara um pouco mais de volume, um cara que ajuda mais na criação, um cara que participa mais do jogo ofensivo. Então mais baixo de 10. E aí vem o ataque. Robinho na direita, Jô de referência. Como eu falei, o Cabo gosta muito desse cara da referência, o cara da posição física, um cara alto na área. E aí ele deslocou o Taliari para a ponta esquerda. Essa escalação saiu no GE. Se de fato se concretizar, eu acho arriscado. Porque, tecnicamente, o Taliari é muito superior ao Jô. O Taliari estava adaptado à função de 9. Tá fazendo bons jogos dessa maneira. E, mesmo o Taliari já tendo jogado nessa posição, ele não rendeu tanto como ele estava rendendo nesse falso 9, esse 9 mais estilo segundo atacante, e que vem sendo o artilheiro do time. Então, se você tira o seu melhor jogador do momento, da sua zona de conforto, bota ele em outra função, e o Cabo vai exigir que os dois pontas voltem para ajudar, voltem para marcar. O Robinho faz isso com tranquilidade, mas o Taliari vai desgastar ele, que não é um atleta também de um vigor físico muito acima da média. Então, acho perigosa esse deslocamento. É perigoso esse deslocamento do Taliari de 9 para a ponta. Eu entendo que os pontos do CSA são muito irregulares, o Cabo pode não ter tido essa confiança, e eu entendo que ele gosta de jogar com um centroavante alto, forte fisicamente lá na frente. Vamos aguardar para ver se dá certo. Mas o que eu espero do Cabo no CSA é o CSA ter um time mais organizado, muito mais competitivo, com padrão de jogo que o Bergantin não tinha, e que vai ser um time que vai suportar muito bem a situação de jogo. Tanto que ele gosta de pôr esses jogadores experientes para isso. Para um cara ter caras em campo que entendam melhor a partida. Beleza?
eu acho que isso foi tudo. Várias informações, várias situações do CSA durante a semana. Não sei se vou conseguir fazer a cobertura hoje do jogo, mas se conseguir, siga nas minhas redes sociais, vão estar sempre atualizados, vão estar sempre sabendo de todas as novidades aí do futebol alagoano. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você que vai ao Repelé tenha uma noite feliz e que não chova tanto, porque eu sei como o torcedor no Repelé sofre quando chove, a falta de estrutura, mas que hoje seja uma noite boa para a torcida azulina, beleza? Durante a semana, mais conteúdo, mais atualizações aí das notícias do futebol alagoano e um grande abraço para você. Tchau!